Tá, né? Ei, pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje eu estou aqui com o Renan, advogado, especialista em trade, que me ajuda nesses casos complexos e super complicados envolvendo prejuízo em bolsa, MRP e vários outros. E a gente vai falar hoje sobre um assunto super importante, né, Renan? Que é garantia, margem, controle de risco. E eu queria, Renan, que você falasse aqui para a gente, né, primeiro se apresentar muito brevemente. Todo mundo sabe o tanto que eu gosto de andar rápido aqui com os nossos conteúdos. E já explicasse, assim, para o nosso público, qual que é a diferença, né, entre garantia, margem, chamada de margem, chamada de garantia. E hoje eu estou aqui mais como ouvinte, né, até mesmo para aprender esse universo complexo dos traders. E nada melhor que você para explicar um pouquinho aí para a gente como que funciona tudo isso. E desde já também te agradeço aí pelo fato de ter aceitado esse convite. Não, muito obrigado. Para mim é uma honra poder estar compartilhando um pouco aí da experiência e conhecimento. Até porque é um assunto, assim, é um assunto muito importante, que tem vários desdobramentos e é um assunto que a gente não encontra ele por aí, né? Porque a lei, por mais que a lei ela tenta abarcar todas as situações, ela não, a realidade possui mais complicações do que a lei consegue abraçar, né? Agora, falando sobre a questão de garantia de margem, na verdade nós temos uma coisa está ligada à outra e nós temos a figura da margem de garantia e da garantia, tá? Uhum. Margem de garantia, de uma maneira assim, bem resumida, trata-se do saldo financeiro necessário para poder para o trader fazer determinadas operações. Porque a maioria das pessoas, elas estão acostumadas em operar, fazer operações como, por exemplo, na ponta compradora. Tá? Quando o trader ele opera na ponta compradora, ele compra o ativo e o dinheiro dessa compra ele é debitado na sua conta. Agora, quando ele opera ativos que tem uma determinada alavancagem, como, por exemplo, a venda a descoberto, o dinheiro ele não é reconhecido, ele é entendido como margem, até porque não se trata, é necessário uma quantia financeira maior do que se o trader estivesse operando na ponta compradora. Tá? Então, assim, aquele dinheiro, o dinheiro de margem, ele é utilizado, ele é bloqueado e ele é utilizado como garantia para que, se a operação der algum prejuízo, alguma coisa, ele consegue sanar esse prejuízo. Tá? Então, resumidamente, margem de garantia é um saldo financeiro utilizado em operações futuros, venda descoberto, etc. Agora, a garantia, ela pode ser várias, né? A mais usual é o dinheiro, inclusive a mais comum, né? O trader, o cliente, ele tem o dinheiro na corretora, aquele dinheiro é bloqueado como margem. Agora, as corretoras, elas também utilizam ações, fundos imobiliários e cotas de fundos de investimento como garantia. E na prática, a gente pode até desenvolver isso depois, o que é utilizado é o saldo financeiro correspondente àquele ativo. Então, se o trader ele tem 100 mil reais em ações, aqueles 100 mil reais vai ser utilizado como garantia. Só que aí tem alguns desdobramentos, né? No caso de tanto ações, fundos de investimento e fundos imobiliários, nós temos a figura do deságio. Então, o trader ele tem que tomar muito cuidado com isso. Mas, basicamente, garantias são os ativos que podem ser utilizados na formação dessa margem, que é um saldo financeiro, para que o trader possa fazer suas operações. Ou Entendeu? seja, tem que ter a garantia que tem que estar dentro da margem. Sim, a garantia, o que acontece? As corretoras, para facilitar e para até incentivar as pessoas a
operarem, elas passaram a permitir que as pessoas utilizem as suas posições, como, por exemplo, em ações, né? A pessoa não tem dinheiro, eu tenho 100 mil reais em ações lá. Tá, só que esses 100 mil reais em ações estão comprados em ações. Eu não tenho dinheiro, eu tenho as ações. Tá. Para eu fazer outras operações, eu tive que ter dinheiro. Mas a corretora vai e acaba permitindo que eu coloque como se fosse uma espécie de depósito judicial, né? Eu entrego, é como se fosse uma espécie de penhora, né? Eu entrego essas ações, o sistema da corretora bloqueia e permite que eu opere um determinado saldo financeiro, de acordo com a minha posição. E é sempre igual? O saldo financeiro vai ser igual ou tem, vamos supor, você pode operar 120% a mais? Como que é isso? Ou isso não existe? Pois é. E aí isso é uma questão muito importante, porque muita gente, às vezes, não sabe que existe uma figura chamada deságio, tá? Há o deságio, tanto em ações, fundos imobiliários e cotas de fundos de investimento. O deságio, o que ele é? Ele é uma espécie de cálculo que leva em consideração dois fatores: volatilidade e liquidez. Porque o que acontece? A pessoa, o cliente, ele está, vamos pegar ações, que é o exemplo mais simples. Ele está posicionado em ações. Ok. As ações, o preço das ações, obviamente, oscila todos os dias, né? Cada ação tem uma liquidez, ou seja, ela tem um nível de negociação, e aí a corretora, ela, ela tem um cálculo ultra complexo, que ela A gente já pega viu esse parâmetros. cálculo, né? Realmente é muito complexo mesmo. Sim, são várias variáveis lá que eles utilizam, que eles pegam essa questão da volatilidade, e a volatilidade, ela não é a mesma, tá? Em todo o período. Tem vezes que a volatilidade ela é maior em determinado papel ou menor. Vou te dar um exemplo. Hoje, as ações da Petrobras, elas estão com uma volatilidade maior, né? E a questão da liquidez é sobre o quanto aquela ação é negociada. Porque qual que é a ideia? A gente tem que entender a ideia por trás Isso que eu ia te perguntar, né? Qual que é a finalidade de se exigir isso, né? Até mesmo que é internacional, né? Se existe aqui Sim, em qualquer outra bolsa. sim, na verdade, a finalidade dessa questão do deságio é sobre o seguinte: a resposta que esse instrumento ele visa responder é: se o cliente ele necessitar de desmontar a operação agora e para poder cobrir a margem, quanto que ele vai conseguir vender essas ações. Então, esse deságio, ele faz com que essa carteira do cliente, ela seja um pouco, digamos assim, desvalorizada. O cliente tem 100 mil reais em ações, tá? Só que de margem, a corretora está dando para ele 80 mil reais. Por que está descontando esse 20 mil? Porque a gente não sabe que, se o cliente sofrer uma liquidação compulsória hoje, se as ações que ele vender, ele vai conseguir vender a 100 mil, a 90 mil, a 80 mil. Então, por conta dessa volatilidade e dessa questão da liquidez, nós temos essa figura do deságio. Então, o cliente ele tem que estar muito atento, porque não quer dizer que aquele saldo financeiro que ele tem na sua carteira, que vai ser o saldo financeiro que ele vai conseguir de margem, tá? Porque há essa figura do deságio por conta desses motivos. Entendi. E aí, né, Renan, o que eu estou aqui até pensando, faltam 4 minutos para a gente terminar esse vídeo, senão nosso programa aqui acaba desligando, é que depois a gente pode fazer um outro dia, né, um vídeo com um Excel ou com Word explicando para o pessoal esses conceitos, que às vezes a gente fala, o pessoal não entende, mas aí a gente pode pegar um exemplo prático muito simples, né, para a gente explicar aí para todo mundo. E outra coisa aqui que eu queria te perguntar é o seguinte, né? O trader, ele tem que fazer esse controle diário. Como que funciona, assim, da sua experiência, né?
Você recomenda que esse controle seja feito diário? Você recomenda que a pessoa estude muito antes? Ou como que é? Porque a gente que lida com isso, né, e vive esse universo dos traders bastante para ajudá-los, enfim, a gente sempre ouve falar, né? Ah, perdi R$ 1 milhão, perdi meio milhão de reais, perdeu R$ 2 milhões, e às vezes para um swing trader a pessoa pensa assim, gente, mas peraí, como que perde esse tanto de dinheiro, né? Você acha que é em razão disso, dessa falta de controle de risco? O que você tem aí para falar para a gente, assim, o seu recado final, já que a gente já está acabando por aqui? Sim, na verdade, toda pessoa que quer operar na Bolsa de Valores, a primeira coisa que ela tem que aprender é sobre gerenciamento de risco. Gerenciamento de risco é a primeira coisa que ela tem que aprender. O pessoal quer aprender sobre como ler gráficos, ler balanços, etc. Mas é necessário a pessoa saber como, o gerenciamento de risco, o que ele é. Ele trata-se da habilidade de proteger o seu capital. O pessoal acha que é uma coisa ultra complexa, sabe? E, basicamente, você tem duas formas de gerenciar o risco. Uma é utilizando o stop loss e a outra é utilizando derivativos, tá? No caso de opções para fazer proteção. Então, a sua pergunta, o trader tem que fazer o controle? Sim, ele, na verdade, o trader antes dele clicar e comprar ou vender qualquer ativo, ele precisa planejar o seu gerenciamento de risco, tá? Porque o que acontece nesses casos, como você falou? As corretoras, elas dão muitas ferramentas para que as pessoas possam operar até mesmo sem dinheiro, né? Como a gente viu aqui, tem ações, tem fundos, etc. Só que o gerenciamento de risco, ele é obrigação do trader, do trader. Então, assim, Que não é obrigado também a aceitar todos os serviços da corretora. O trader também tem que tomar bastante cuidado com isso, né? Ainda mais que a gente está vendo aí casos complicados de serviços, Sim. custódias remuneradas e várias outras coisas, aqueles serviços extras ali da corretora, que, sinceramente, tem necessidade? Às vezes não, né? Nem sempre tem essa necessidade. Interessante. Sim, não, exatamente. Porque o que acontece? A pessoa, a corretora, ela vai lá e fala assim, olha, diante da sua posição, você tem R$ 50 mil aqui de margem. Tá, mas é o seguinte, a pessoa tem aquele saldo financeiro. Mas se a pessoa não utilizar o stop loss, por exemplo, se ela não tiver uma proteção e a perda dela ultrapassar R$ 50 mil, ela vai sofrer uma liquidação compulsória. A posição dela, as ações dela vão ser vendidas na hora, tá? E ela corre o risco de ter mais do que R$ 50 mil de prejuízo. De prejuízo, que o pessoal às vezes não está contando com isso, né? Exatamente. Mas por quê? Por que as pessoas ficam surpresas? É porque gera a sensação de segurança aquele saldo financeiro que está ali. Só que é obrigação do trader não ter uma perda que ultrapassa aquele saldo financeiro. Isso. Entendeu? É isso. O tamanho do saldo financeiro não quer dizer que você tem que perder aquilo ali. Inclusive, eu, como trader, a minha recomendação é não utilize outros ativos como garantia, a não ser dinheiro. A não ser que você tenha experiência e você tenha um gerenciamento de risco muito bom. Tá? Então, por exemplo, o trader ele faz operações estruturadas. Beleza. Operações estruturadas, você tem lá opções para fazer hedge, né? E aí você tem que ter um saldo de